Então, pessoal, hoje a gente vai tratar do último assunto de limites e continuidade. Tá? Nós vamos falar sobre limites no infinito ou comportamento assintótico de funções, tá? Comportamento a longo prazo de funções. Bom, então vamos passar aqui para a tela. Tá? Então, essa é a nossa aula sobre limites no infinito, tá? Comportamento assintótico de funções. E eu vou motivar isso com um modelo para estudo de doenças contagiosas, que é o modelo CIR. Tá? Então, esse modelo ele é baseado na divisão de uma população em 3 grupos, tá? Os suscetíveis, os infectados e os recuperados. Tá? Então, os suscetíveis são aqueles indivíduos que ainda não foram contagiados pela doença e podem ser contaminados. Tá? Os infectados são indivíduos que estão com a doença ativa e podem contaminar outros indivíduos. Os recuperados são aqueles que se tornam imunes a um novo contágio. Então, esse é um modelo simplificado, tá? Que supõe que toda a população é suscetível à doença. Tá? A gente não faz divisão aqui em faixas etárias, não fazemos divisão, por exemplo, em comportamento social. Tá? A gente não leva em consideração, por exemplo, indivíduos que são expostos à doença, mas que ainda não estão infectando, né? Nas fases iniciais. Então, ele é um modelo razoavelmente simples, mas ele é interessante por nos permitir entender a dinâmica de uma doença, tá? Ainda que de maneira aproximada. Então, olha só, esse modelo ele usa equações diferenciais baseadas em derivadas, né? Que é um dos assuntos principais do nosso curso. E ele vai explicar, né, a evolução dos 3 grupos através de 3 funções, a função S de t, I de t e R de t, tá, que representam a fração da população em cada um dos grupos. Então, por exemplo, se eu pego t igual a 40, ou seja, 40 dias após o início do nosso monitoramento, né, da nossa modelagem, e suponho que S de t vale 0,6, I de t vale 0,25 e R de t vale 0,15, então eu estou supondo que no dia 40 a gente vai ter 60% da população suscetível, 25% infectada e 15% recuperada. Tá? Então esse modelo ele produz gráficos muito interessantes, como esse que vocês estão vendo aqui. Tá? Então aqui nós temos em azul suscetíveis, inicialmente a população inteira é suscetível à doença. Tá? Nós temos em vermelho os infectados e em verde os recuperados. Então vocês percebem que à medida que o tempo passa, uma certa parcela da população vai se infectando. Tá? Então vai ter uma troca aqui da linha azul para a linha vermelha. E também aqueles indivíduos que são infectados, depois de um tempo eles se recuperam. Né? Então a gente também tem a linha verde crescendo. Tá? E no fim das contas, né, o que acontece? À medida que o tempo passa, mais e mais indivíduos são infectados, tá? A população de infectados cresce, né? A população de suscetíveis decresce e os recuperados vão crescendo, né? À medida que infectados se recuperam, os recuperados vão crescendo. Uma coisa interessante aqui, um fato interessante, é que a população de suscetíveis é decrescente sempre, os recuperados é uma população que sempre cresce, enquanto que a população infectada ela vai atingir um ponto de máximo e depois vai cair. E é muito interessante o fato de que a longo prazo a população de infectados acaba, tá? E a gente tem uma certa população ainda suscetível e uma população recuperada. Tá? Uma coisa interessante aqui é que em geral, uma doença como essa não vai infectar a população inteira, né? O que acontece? Depois de um certo tempo, o número de suscetíveis é tão pequeno, né, ou bem menor que o início, e a doença não consegue mais se alastrar. Por quê? Porque o vírus não consegue mais encontrar indivíduos suscetíveis em quantidade suficiente para se alastrar, né? Então, lá pelas tantas, a gente tem um indivíduo que está infectado, mas ele praticamente já não tem mais contato com indivíduos suscetíveis, porque os indivíduos suscetíveis eles existem em pequena quantidade, tá? Então, a curva azul suscetíveis, vermelho infectados, verde recuperados, tá? Vamos focar então no número de infectados. A gente está trabalhando aqui numa escala um pouquinho diferente, tá?
A escala y foi ajustada, é um intervalo que vai de 0 a 0,3. Então, à medida que o tempo passa, o número de infectados cresce, né, atinge um ponto de máximo, mais ou menos lá após 60 dias, 55 dias do início da modelagem, e depois decresce, né, até eventualmente não termos mais nenhum infectado, certo? As funções ST e R de T, né, suscetíveis a uma curva decrescente, infectados uma curva crescente. Tá? Então agora o gráfico volta à escala y original, 0 até 1. Então nesse exemplo, né, o S de t ele tende a 0,16. O R de t tende a 0,84. Tá? Então a gente conclui que com 84% da população infectada e posteriormente recuperada, a epidemia cessa, pois a população suscetível é muito pequena para permitir a propagação da doença, como eu havia comentado agora há pouco. Então, matematicamente falando, no exemplo acima temos as seguintes expressões que representam o comportamento de longo prazo das funções ST, I de t e R de t. Tá? Nós dizemos que o limite de S de t quando t tende a mais infinito é 0,16, o limite de I de t quando t tende a mais infinito é 0 e o limite de R de t quando t tende a mais infinito é 0,84. Tá? Os limites acima são chamados limites no infinito. E o nosso objetivo nesse vídeo é estudar em mais detalhes este tipo de limites. Então vamos analisar, vamos pegar aqui um exemplo, né, na verdade 3 exemplos, em que a gente analisa o comportamento de 3 funções. Um polinômio, tá? Função f de x, dada por x ao quadrado menos 3x mais 1. Uma função racional, g de x, dada por 3x mais 7 sobre x mais 1. E uma outra função racional mais simples, que é a função h de x, dada por 1 sobre x, o inverso de x. Tá? Então a gente vai fazer aqui uns experimentos fazendo x crescer. Tá? Detalhe, né? A gente vai dizer que x tende ao mais infinito, escrevendo x, flechinha mais infinito, sempre que quisermos dizer que a variável x cresce sem limitação. Tá? A partir de agora a gente vai usar essa notação aqui, tá? E essa terminologia, certo? Então a gente vai iniciar o estudo dessas 3 funções com uma tabela, tá? Que vai nos permitir conjecturar, né, os limites no infinito. E a gente nota o seguinte, que quando x tende a mais infinito, quando ele cresce, né, olha só, pego x igual a 10, eu pego o valor do polinômio, o valor da função racional e o valor da outra função racional, e vocês notem que à medida que o x cresce, o polinômio vai crescer também, vai a mais infinito. Já a primeira função racional tende a 3, né, vocês podem perceber que está se aproximando de 3, e a segunda tende a 0. Tá? Então é mais ou menos intuitivo, por exemplo, que quando x cresce muito, né, o inverso de x vai tender para 0. Né? Se eu estiver dividindo uma quantidade finita por uma quantidade cada vez maior de pessoas, digamos assim, né, o resultado aqui não sobra nada para ninguém. Né? Se, por exemplo, se eu estivesse dividindo um pedaço de bolo por x pessoas e o número de pessoas cresce sem parar, no limite ninguém vai receber nada, certo? Então, olhando para essa tabela, né, a gente nota que à medida que x tende ao mais infinito, o f de x também cresce sem limitação, tende a mais infinito, enquanto g de x tende a 3 e h de x tende a 0. Então, nós vamos escrever o limite quando x tende a mais infinito de x ao quadrado menos 3x mais 1, que é a primeira função, igual a mais infinito. O limite da segunda função, o limite de 3x mais 7 sobre x mais 1 é 3. E o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito é 0. Tá? Depois a gente vai estudar em detalhes 2 teoremas que nos mostram que essas conjecturas estão corretas. Tá? Mas nesse momento eu posso mostrar para vocês o gráfico dessas 3 funções. Aqui eu tenho uma parábola, né, voltada para cima, que tende a mais infinito. É uma maneira que a gente tem de justificar esse primeiro limite. Aqui eu tenho o gráfico da primeira função racional, se aproximando aqui dessa reta y igual a 3. Então nós temos aqui o limite
da primeira função racional dada por 3. E aqui eu tenho o gráfico de 1 sobre x que tende a zero. O limite de 1 sobre x é igual a zero. Tá? Passando para um segundo exemplo, né, que depois a gente vai estudar em detalhes, a gente pode pegar essa função, que também é uma função racional, tá? E notar que a curva, né, se aproxima da reta y igual a 3 sobre 7. Tá? E a gente pode dizer então que o limite da função é 3 sétimos. Depois a gente vai mostrar isso de uma maneira um pouquinho mais rigorosa. Tá? Detalhe, essa reta aqui, ó, y igual a 3 sétimos, ela recebe um nome especial, ela chama-se assíntota horizontal. Tá? E a observação aqui de que esse exemplo será analisado em detalhes em breve. Bom, esses exemplos aqui nos motivam a introduzir a seguinte definição, tá? Uma definição longa que eu vou dar para vocês, 4 itens, tá? Vamos fazer devagarinho aqui. Então, primeiro item, já falei sobre isso. Item A, diremos que x tende ao mais infinito, escrevendo x tende a mais infinito, sempre que quisermos dizer que a variável x cresce sem limitação. Item B, diremos que o limite de f de x quando x tende a infinito é L, tá? Um número real L, escrevendo limite de f de x quando x tende a mais infinito igual a L, sempre que f de x ficar tão próxima quanto quisermos de L. Sempre que f de x tender a L, se aproximar de L, né, bastando para isso tomar x suficientemente grande. Ou seja, à medida que x cresce sem limitação, f de x se aproxima de L. Tá? Esse é o item B. E nós temos também dois itens seguintes que são parecidos. O item C, diremos que o limite de f de x quando x tende a infinito é mais infinito, escrevendo limite de f de x quando x tende a mais infinito é mais infinito, sempre que f de x, que a função crescer sem limitação à medida que x tende a mais infinito, à medida que x cresce sem limitação. Tá? Esse é o item C e finalmente passamos ao último item, o item D, que é parecido com o item C, porém com uma troca de sinal no limite. Diremos que o limite de f de x quando x tende ao infinito é menos infinito, escrevendo limite quando x tende a mais infinito de f de x igual a menos infinito, sempre que f de x decrescer sem limitação à medida que x tende a mais infinito. Ou seja, nesse caso aqui a função cai, ela decresce, tá? Sem nenhuma limitação, à medida que x cresce também sem limitação. Tá? Então essa lâmina aqui eu sei que ficou um pouquinho densa, né? Mas vamos olhar com cuidado aqui vários exemplos para que fique mais claro, né? Para que fique 100% claro o que dizem cada um desses itens. Tá? Então, um exemplo, a função logarítmica, tá? F de x igual a ln de x. À medida que o x cresce, o logaritmo natural de x cresce, tá? Sem limitação. Ele cresce de uma maneira um pouco vagarosa, tá? Mesmo assim ele cresce, tá? E o limite de logaritmo natural de x é mais infinito quando x tende ao infinito. Já a função seno de x, ela tem um comportamento oscilatório. Né? Vocês podem ver o que está acontecendo aqui. Então, mesmo que eu siga, a função seno vai sempre oscilar entre menos 1 e mais 1. Portanto, a função seno ela não tem limite quando x tende ao infinito. Tá? Então, o limite do seno de x quando x tende ao infinito não existe. Tá? E uma observação, tá? A gente pode imaginar o que acontece com as outras funções trigonométricas, né? Todas elas são periódicas, todas elas têm um comportamento oscilatório, tá? Ou periódico, né? No caso da tangente. Então esse comportamento ocorre também para as demais funções trigonométricas. A inexistência do limite no infinito, né, ela ocorre também para as demais funções trigonométricas. Então, pessoal, agora vamos falar de limites no menos infinito, ou seja, quando eu faço x decrescer sem limitação. Tá? Então, assim como podemos fazer x crescer sem limitação, tá? Simbolizando isso por x, flechinha mais infinito, a gente também pode fazer x tomar valores negativos e decrescer sem limitação.
Tá? Nesse caso, a gente vai simbolizar esse comportamento por x, flechinha menos infinito, dizemos que x tende a menos infinito, nesse caso. Tá? Então, por exemplo, vamos voltar para nossas três funções iniciais, polinômio e as duas funções racionais, e fazer x tender a menos infinito, ou seja, tomar valores de x negativos e cada vez maiores em módulo. Tá? Então, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000. Tá? Se a gente olhar para a função polinomial, ela continua crescendo, continua tendendo a mais infinito. A primeira função racional, ela continua se aproximando do 3. E a segunda função racional, ela continua tendendo a 0. Tá? Então, a gente pode notar que o limite do polinômio continua sendo mais infinito, o limite da primeira função racional 3 e o limite da segunda função 0. Tá? Nesse caso, então, quando eu troco de mais para menos infinito, os limites não mudam, certo? Só que isso não acontece sempre. Então, deixa eu mostrar para vocês o caso da função exponencial, tá? De base e, função exponencial natural f de x igual a e na x. Tem limite mais infinito, quando x tende a mais infinito, tá? Crescimento exponencial, né? Ela rapidamente explode, tá? Vai para mais infinito. Mas quando x vai para menos infinito, o limite é 0. Tá? Então a gente tem esses dois limites aqui, mais infinito no mais infinito, 0 no menos infinito. Tá? Já uma função exponencial com base menor que 1, por exemplo, a função 1 meio de x, ela vai apresentar um comportamento diferente. Vai existir o chamado decrescimento exponencial ou decaimento exponencial à medida que x tende a mais infinito, e o limite vai ser 0. E vai ter limite mais infinito quando x tende a menos infinito. Tá? Outro exemplo interessante vem quando a gente considera um polinômio de grau ímpar, tá? Como uma função polinomial de grau 3, uma cúbica. Tá? Então vocês podem notar aqui que a função tem limite mais infinito quando x cresce, né, sem limitação, e menos infinito quando x decresce sem limitação. Tá? Limite mais infinito à direita, menos infinito à esquerda. Se o termo dominante tiver sinal negativo, aí o comportamento se altera. Tá? Então a gente pode olhar o gráfico de menos x ao cubo mais 5x ao quadrado mais x. Tá? A gente vai ver que no fundo o comportamento que é realmente importante aqui é o comportamento do termo de maior grau, já chegaremos lá. E portanto, se eu tenho o sinal negativo, os valores se invertem. Tá? Então eu vou ter limite menos infinito à direita, mais infinito à esquerda. Então, limites no infinito para polinômios. Tá? Então, para a gente entender melhor as funções polinomiais, a gente começa estudando aqueles chamados monômios, que são funções do tipo constante vezes x na n. Tá? Exemplo, 3x na sétima potência é um monômio. Menos 5x ao cubo é outro monômio. 0,43x na nona potência é mais um monômio. Tá? Deixa eu começar com os monômios mais simples que existem, que são a função y igual a x, tá? Que troca de sinal, limites mais infinito à direita, menos infinito à esquerda. Agora, é uma reta, né? Então, vou deixar a reta de lado, passar para a função x ao quadrado, parábola bem conhecida, os limites são mais infinito à direita e à esquerda. A função x ao cubo, limite mais infinito à direita, menos infinito à esquerda. E a função x na quarta potência, os limites são mais infinito à esquerda e à direita. A gente logo percebe que a função x na n vai ter limites que são ou mais infinito nos dois lados, se n for par, ou mais infinito à direita, menos infinito à esquerda, se n for ímpar. Tá? Tá, mas temos um detalhe que o x na n pode ser multiplicado por uma constante negativa e os limites se alteram. Tá? Então, observe que o sinal do coeficiente do monômio pode alterar o limite. Tá? Se o coeficiente do monômio for positivo, não altera, mas se for negativo, ele altera.
Tá? Então, por exemplo, se eu faço o limite de 2x ao cubo quando x tende a mais infinito, eu tenho números positivos aqui, né, sendo multiplicados. Quando x tende a mais infinito, isso vai a mais infinito. Mas se eu pegar a mesma função x ao cubo, só que trocar o coeficiente para menos 5, então eu vou ter x ao cubo, que é grande positivo, né, à direita, quando x tende a mais infinito, multiplicado por menos 5, e aí o sinal vai se alterar. O limite vai ser menos infinito. Então a gente tem o seguinte resultado geral. Se n for par e a constante for positiva, o limite à direita é mais infinito, à esquerda também é mais infinito. Tanto no mais infinito quanto no menos infinito, os limites são mais infinitos. Se n for par e a constante for ímpar, os dois limites se alteram. Se n for ímpar e a constante for par, limite à direita é mais infinito, limite à esquerda é menos infinito. Se n for ímpar e a constante for negativa, o limite à direita, quando x tende a mais infinito, é menos infinito, e à esquerda, né, quando x tende a menos infinito, o limite é mais infinito. Né? Então aqui, por exemplo, teríamos x na n negativo vezes um número negativo, que dá um número positivo, né, muito grande em módulo. O limite é mais infinito. Tá? Então esse teorema aqui, apesar de ter 4 itens, ele é relativamente simples, basicamente em compreender qual é o sinal da função no mais e no menos infinito, dependendo de n, ser par ou ímpar, e da constante, ser positiva ou negativa. E aí, o que acontece quando a gente passa por um polinômio? Tá? Um polinômio, então, é dado por uma soma de monômios, né? Ou seja, por exemplo, x ao cubo somado com menos 8x ao quadrado, somado com menos 26x e ainda somado a uma constante. Vamos observar uma tabela. Quando eu faço x crescer, 10, 100, 1000, x ao cubo cresce, tá? Cresce muito rapidamente. X ao quadrado também cresce, mas um pouquinho mais lentamente. Tá? O x vai crescer de acordo com o próprio x. Então vocês notem que quando eu aumento em 10 vezes o valor de x, x ao quadrado aumenta 100 vezes e x ao cubo aumenta 1000 vezes. Portanto, à medida que eu vou crescendo o valor de x, x ao cubo cresce com uma velocidade muito mais alta, muito mais rapidamente que x ao quadrado e que x. E no fim das contas, mesmo eu tendo menos 8x ao quadrado e menos 26x, que são valores negativos aqui, quem realmente determina o comportamento da função é o termo de maior grau, tá? Chamado termo dominante. Tá? Então vocês vão notar que quem é que realmente decide o que acontece com o polinômio é o termo de maior grau. Tá? Então o termo dominante torna-se muito maior que os demais termos à medida que x tende ao infinito. Tá? Então dessa maneira eu posso dizer que o comportamento da função quando x tende a mais infinito é definido pelo comportamento do termo dominante. Tá? O mesmo vai ocorrer quando x tender a menos infinito. Tá? Então se eu trocar de sinal aqui, eu só vou ter umas trocas de sinal nesses dois termos, x ao cubo e 26x. Tá? Então eu posso dizer que o limite do polinômio, quando x tende a mais infinito, é igual ao limite do termo de maior grau, que é mais infinito pelo teorema que nós acabamos de ver. Tá? No menos infinito a mesma coisa. Tá? O limite no menos infinito desse polinômio é dado pelo limite de x ao cubo. Tá? Então no mais infinito eu tenho mais infinito como resultado do limite. E no menos infinito eu tenho menos infinito também como resultado do limite. Tá? Então aquele exemplo motiva o seguinte teorema, que diz que o limite de um polinômio é dado pelo limite do seu termo dominante. Tá? A partir disso a gente pode fazer alguns exemplos. Tá? Então vocês podem ver aqui o limite de 3x na quarta potência menos 19x ao cubo mais 73x ao quadrado mais 48x mais 55 é igual ao limite de 3x na quarta potência, quando x tende a mais infinito, que é mais infinito, né? Todo mundo é positivo aqui. No menos infinito, tá? O limite não se altera, porque os números negativos elevados a um expoente par tornam-se positivos. Tá? Já o que acontece quando tem um polinômio
como esse, bem grande aqui, tá? Eu nem vou ler esse polinômio, mas vocês podem notar que eu tenho um polinômio de grau 5. Todos esses termos aqui, eles perdem importância quando x tende a mais infinito, tá? Basta analisar o limite de menos 7x na quinta potência quando x tende a mais infinito, tá? E x na quinta potência vai a mais infinito, só que eu altero o sinal por causa do menos 7, o limite é menos infinito. No menos infinito, x na quinta potência, tá? Por ser negativo, multiplicado por menos 7, o limite é mais infinito, porque há uma alteração de sinal, tá? Então, vocês notem que se o polinômio tiver grau par, os limites são iguais. Se tiver grau ímpar, eles são alternados, tá? Lá no mais e no menos infinito, né? Então, pessoal, vamos passar agora para as funções racionais. A gente começa observando que o limite de 1 sobre x na n é zero quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito, tá? Por quê, né? Porque o inverso de uma função que tende ao infinito vai tender a zero, tá? Basta vocês fazerem experiências, dividirem 1 por um número cada vez maior, o resultado é algo cada vez mais próximo de zero. Então, lembre do caso da função 1 sobre x, analisado no primeiro exemplo. Vamos agora, então, analisar um exemplo de função racional, tá? Essa que vocês estão vendo aqui, tá? Tanto no numerador quanto no denominador, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da função, o comportamento dominante será determinado pelo termo de maior grau, tá? Então, o limite de 3x mais 11 sobre 7x menos 26 é igual ao limite de 3x sobre 7x, quando x tende a infinito. Portanto, eu posso cortar aqui x, né, cancelar x com x, eu tenho 3 sétimos. Esse limite aqui vale 3 sétimos. Então, lembrem que a gente já viu esse exemplo antes, tá? Olhem para o gráfico aqui. A curva aproxima-se da reta y igual a 3 sétimos, chamada assíntota horizontal. Tá? E antes de passarmos para mais exemplos, a gente vai observar que quando estivermos tratando com funções racionais, a gente vai ter 3 possibilidades. Primeiro, os graus de numerador e denominador coincidem, e nesse caso o limite no infinito é a divisão dos coeficientes dos termos dominantes. Segundo, o grau do numerador é menor que o grau do denominador, o grau em cima é menor que o grau embaixo, nesse caso o limite no infinito é zero. Terceiro, o grau do numerador é maior que o grau do denominador, e nesse caso o limite vai ser mais ou menos infinito, tá? A gente vai ter que estudar o sinal com cuidado. Então, exemplo do caso A, se eu tenho dois polinômios de grau 5 no numerador e no denominador, tá? Resta então aqui apenas os termos dominantes em cima e embaixo, e portanto eu vou ter aqui menos 9 quartos como limite, tá? O limite é o mesmo quando x tender a menos infinito, menos 9 quartos. No caso B, tá? Então o que acontece? Eu vou olhar para o termo de maior grau em cima, 4x ao quadrado, e embaixo x na quarta potência, fazer aqui uma simplificação, e eu vou ter então um limite de 4 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, isso é zero. Tá? Quando eu faço x tender a menos infinito, eu também obtenho zero. Finalmente, um exemplo do caso C, tá? Quando o numerador tem grau maior que o denominador, eu vou considerar apenas numerador e denominador, vou fazer a simplificação possível aqui, né? X na sexta potência com x ao cubo é x ao cubo. Quando x tende a infinito, x ao cubo também tende a mais infinito. Multiplicado por um número negativo, o limite é menos infinito. Certo? E no menos infinito, x ao cubo tende a menos infinito. Multiplicado por um número negativo, o sinal se alterna, né? E eu tenho um limite mais infinito. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Tá? Então esse é o final da nossa aula de limites no infinito.